Padre Edson, pároco dessa igreja, de Nossa Senhora da Penha, irmãos e irmãs, fizemos já um bom caminho até aqui. O Padre praticamente também viveu esse caminho através de pregação, também em outras paróquias, no Olhando para a Virgem Maria, nessa grande festa que se aproxima no próximo domingo. E como é bom celebrar a Virgem Maria, como é bom olhar para Maria, nossa mãe, aquela que temos por veneração aqui nessa igreja, como Senhora da Penha, a Senhora da Glória, a Senhora da Fátima, a Senhora Desatadora dos Nós, do Perpétuo Socorro, do Rosário. Olhamos a Maria, mãe de inúmeros nomes, assim como cada um de nós, que possuímos um nome, uma dignidade, um jeito de ser, e respondemos esse jeito de ser pela nossa própria vocação e a nossa vida. A palavra de Deus hoje no Santo Evangelho vem falar para nós sobre o matrimônio. O matrimônio como ele sendo um sacramento, a vida a dois, sendo por toda a vida e não por alguns instantes. A palavra do Santo Evangelho de hoje também dirige a nós que alguns são propícios ao casamento, alguns não têm vocação para casar, outros por opção vai ser padre, né? A vida que se dá através da nossa própria vocação. Mas muitas vezes utilizamos da palavra também para condenar e não para aproximar. E muitas vezes esse próprio texto do dia de hoje é utilizado para espantar o povo da igreja, onde olhamos para o outro e vemos nele, diante de uma união ilegítima, e o condenamos, no lugar de trazer para mais próximo, para mais dentro da vida da comunidade, e viver a sua vocação. A sua vocação que porventura não deu certo lá no primeiro momento. A sua vocação de ter alguém ao seu lado, que agora não dá para mais ser um sacramento, mas uma vocação de ter alguém que lhe acompanha por toda a vida, até os últimos instantes. Muitas vezes utilizamos deste texto para condenar e não para aproximar. Mas, olhando para o texto de hoje, volto ainda no Antigo Testamento, quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles foram colocados neste mundo, colocados no paraíso, e por Adão e Eva, nossos primeiros pais, o pecado entrou no mundo, um jogando culpa ao outro, um colocando culpa no outro. O mal entra no mundo e a vida não é colocada em primeiro lugar. O mal, ao se colocar no mundo, a vida é tirada. Tendo em vista o que aconteceu com os filhos lá de Adão e Eva. Lembram lá na Bíblia que está escrito? Um irmão matou o outro irmão. Onde muitas vezes o mesmo vem acontecer conosco. Nós matamos uns aos outros. No Catecismo da Igreja Católica, quando traz para nós, acima de tudo, sobre os mandamentos, e o mandamento sobre o matar, ele fala que muitas vezes a gente mata as pessoas, e matamos as pessoas com uma grande arma que não sai de nós, a nossa língua, os nossos pensamentos. Ou seja, mais uma vez estou colocando o mal presente no mundo, através das minhas ações, e não vivo plenamente a minha vocação, no chamado à vida.
sendo esta a primeira vocação que somos convidados a dar resposta: a vida e não a morte. A vida, onde eu aproximo-se do outro, onde eu vivo com o outro, estabeleço relação com o outro, sem ver os seus defeitos, sem ver as suas manias, olhar para o outro como um irmão e não como inimigo. E já nesta caminhada do 8º dia, nessa proximidade da festa de Nossa Senhora da Penha, como ainda na oração do dia, no oremos inicial da Santa Missa, pedir ainda perdão ao Senhor. Perdão ao Senhor das vezes em que antes de nos aproximar nos afastamos. Perdão, Senhor, das vezes antes de fazer com que o irmão tenha vida, eu o mato. Pedir perdão ao Senhor, que antes de ser um sinal de vida a ele ou a ela, estou sendo um sinal de morte. A nossa vocação comum é a vida. Depois temos as nossas vocações específicas, as nossas aptidões, o que nós podemos favorecer ainda mais a vida da comunidade de fé. Mas a vida é algo que deve ser colocado em evidência. É algo que deve ser colocado em primeiro lugar. É algo que não deve ser jogado fora. É algo que precisa ser bem vivida. Na palavra de Deus, teremos o próprio Senhor Jesus Cristo nos dirigindo a palavra, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se revelando mais uma vez como perfeito no meio de nós, Ele se revelando como eterno no meio de nós, Ele se revelando como um caminho de verdade, mas ainda nós, o Padre também, nós, seres humanos, erramos e caímos não num caminho de vida eterna, mas num caminho de morte, de afastamento. Por isso, irmão e irmã, com a orientação da palavra de hoje, nesse chamado à vida, valorizemos a vida, valorizemos uns aos outros, para continuarmos a escrever a história, que não é minha, não é sua, não é daquele que está em sua casa, acompanhando a Santa Missa, mas a vida, a história da salvação, que pode continuar a ser escrita através de nossas ações. Vamos olhar um pouquinho no coração? Vamos baixar um pouquinho a nossa cabeça e olhar a vida, como estou respondendo plenamente a minha vocação e a vocação universal, a nossa vocação que Deus já nos concede, que é a vida.